Bem-vindos ao Portugal React, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. No vídeo de hoje vamos voltar ao Corinthians e vamos voltar ao Memphis. Pelo que me falaram, foi um vídeo muito bem editado, muito bem feito, que traz, pelo que me disseram, mais uma vez, o reflexo daquilo que foi o impacto do Memphis no Corinthians. Como todos sabemos, estava quase a cair para a Série B e ainda acabou em sétimo lugar, em lugares de Libertadores, e ainda acabou com um bom futebol. Também dizer que através da Fiel do Porto consegui contribuir para a Arena. Eu em outros vídeos disse que tentei contribuir, mas daqui de Portugal não conseguia. Achei a iniciativa tão boa que eu próprio quis contribuir. Não contribuiu com muito, foi com 10 euros, que é alguma coisa como 60 reais, não é? Mas o pessoal da Fiel do Porto foram muito gentis, entraram em contato comigo. Eles vão fazer um Pix único, ou seja, quem está em Portugal transfere o dinheiro para a Fiel do Porto e a Fiel do Porto vai encaminhar, neste caso para a vaquinha, que estão a fazer para ajudar a pagar a Neoquímica Arena. Falei pouco com eles ainda, mas espero um dia, se for possível, ir lá visitar a sede deles lá no Porto e aproveitar para comer um churrasco e beber umas cervejas, que é aquilo que eu gosto de fazer. Portanto, não esquecer do like e da inscrição, é muito importante para o crescimento do canal. Você pode virar membro aqui do YouTube, é só clicar no botão aqui em baixo que seja membro. E claro, não esquecer que hoje acaba a grande promoção de 20% na Futebolês. Duvido que quando o vídeo sair ainda esteja disponível os 20% por questões de horário. E mesmo que não cheguem a tempo de ainda ter os 20% de desconto, vão continuar a ter os 10% com o cupom REACT. É só passar no primeiro link que está na descrição, mais uma vez. Vamos a isso. Porque assim, parece show de humor, né? O Corinthians vai contratar ninguém. Isso é assunto sério, não. Isso é uma piada. Não pode de pai. Não ia contratar ninguém, mas contratou. Não tem nada a ver. Gente, o Corinthians tem que discutir as soluções dos seus problemas reais. Amanhã ou depois, o que vão dizer? Ah, não deu, ele preferiu. Mas vamos ver uma coisa. Claro que o Corinthians tem que discutir os seus problemas reais. Mas um problema real do Corinthians era, né, cair para a Série B. Né? Esse problema foi resolvido, pelo menos. E esse ajuda muito. Outra proposta, coisa e tal, e foi embora. Eu acho que isso é ruim porque ilude o torcedor. O torcedor muitas vezes adora ser enganado, ser iludido. Você está na Europa, você tem proposta do Sevilha, uma proposta real, convincente. Você vai vir para Corinthians? Não sei. Vocês vão passar a mesma raiva do meu Calharia. Aí o cara que quer uma carreira, o cara quer tranquilidade para jogar, sei lá, para voltar para a seleção, voltar a jogar em alto nível. Ele vai vir aqui por amor ao Corinthians, porque ele quer ter um respaldo para A manchete em setembro de 2024 era: Eu, conhecendo o contexto do Corinthians, provavelmente ia. Acho que basta jogar e sentir todo o ambiente à volta do que é ser corintiano para ter vontade de jogar lá. Corinthians faz o último clássico do ano e tenta evitar a pior temporada no século contra rivais. Pior temporada contra rivais era só uma parte do pior. O time tinha uma postura derrotada, muito aquém do imponente Timão acostumado a grandes lutas e muito, mas muito perto da zona de rebaixamento. Foram várias e várias rodadas morando ali entre as últimas posições da tabela que a gente por pouco teve que aceitar que era lá mesmo que o Corinthians ia ficar. Era aquela situação que no domingo o time tava rezando para não cair. E na eu fiz react a estes jogos todos, não é? A gente já tava sonhando com alguma conquista que pudesse mudar tudo. Todo jogo era o jogo da vida e nada parecia de chance, dar certo. Né? O Corinthians começou o ano com o Mano Menezes, mas a sequência de 4 derrotas seguidas fez a diretoria dar um chega pra lá nele. Aí no início do ano mesmo, o Corinthians decidiu trocar de técnico e trouxe o Antônio Oliveira, que tava no Cuiabá, pra tentar dar um rumo na equipe. Só que, meu amigo, a parada não engrenou. O Corinthians foi acumulando o jogo sem vitória e a situação no Brasileirão ficou feia. Também lá está, ele não teve as mesmas, não é? As mesmas cartas, não teve as mesmas cartas que o Ramon teve agora, né? Depois das transferências, porque com o Carrilho, Depay, o André Ramalho e outros tantos, ajuda um bocado, ajuda. Penúltima posição na tabela, não tinha jeito. No dia 2 de julho, o Antônio também foi Mas tinha que o mandar embora, foi ficando sem saber o que esperar, porque nada dava certo. No meio desse corre aí, até a chegada do Ramon Dias, o Corinthians bem que tentou mudar o panorama da situação através de contratações. Afinal de contas, né, há quanto tempo a gente não dizia, enquanto não mudar os jogadores, isso aqui nunca vai mudar. Claro que Foram mais de 130 milhões investidos nessa brincadeira aí. Isso porque as inscrições pro Paulistão já tinham fechado, mas a janela de transferência do Brasil ficou aberta até o dia 7 de março. Nessa daí, teve também custos com luvas, comissões e tudo mais. Aí vieram Félix Torres, Gustavo Henrique, o Palácios, o Mateuzinho, o Ranielli, o Rodrigo Garro, o Igor Coronado, o Pedro Henrique e o Pedro Raul. Assim, não dá pra dizer que todos esses nomes aí foram aproveitados, né? Mas pelo menos o futuro do Corinthians
Pedro Rebelo é complicado. Aposto que ele tem sucesso com as mulheres. Agora, sucesso com a bola não tem muito. Passou por vários nomes dessa lista de contratação. E nesse pique aí, o Ramon Dias foi anunciado como novo técnico com um contrato até o fim de 2025. Mesmo assim, isso não ia significar nada até o cara pegar o ritmo do Corinthians, entender as peças que ele tinha em mãos e botar isso pra funcionar. Ainda ia levar tempo. Isso aí era uma coisa que o Corinthians não tinha. Mesmo a gente ainda disputando Sul-Americana e Copa do Brasil, a gente estava morando na zona de rebaixamento. No meio disso tudo, começou um boato, um burburinho. Memphis Depay pode jogar no Brasil e pelo Corinthians? A saída do Memphis Depay do Atlético de Madrid abriu porta para um dos movimentos mais comentados do futebol brasileiro dos últimos tempos. Ele que estava focado na Europa com a seleção eu da por Holanda, acaso estava de ver no Brasil um jogador português mais ou menos do nível do Memphis, não é? A ir. Né? O problema é que, lá está, normalmente os jogadores portugueses quando chegam a esta idade ou continuam na Europa, não é? Ou vêm para Portugal, regressam ao Sporting, ao Benfica, ao Porto, pronto, normalmente aos clubes que os viu nascer. Mas eu, por exemplo, sempre pensei isto e tenho pena de nunca ter dado certo, mas jogadores, por exemplo, como o Nani e principalmente o Ricardo Quaresma, acho que tinham sido dois jogadores que, se tivessem ido para o Brasil, eu acho que iam ter tido muito sucesso, né, pela forma como eles jogavam, muito parecido com a forma de jogar do brasileiro. E realmente foi uma pena esses dois, mas principalmente o Quaresma. O Quaresma ia ter muito sucesso no Brasil. Os brasileiros iriam adorar o Quaresma lá. E se chegasse num Corinthians, então, seria incrível. Encerrou o ciclo do Atlético de Madrid sem renovar contrato. Isso porque depois de uma sequência de várias lesões, ele não conseguiu bater a meta de jogos que tinha estipulado no contrato dele. Agora, com 30 anos, Memphis Depay decidiu que era hora de buscar um novo desafio. Ele foi contratado pelo Atlético em janeiro de 2023 e chegou depois de perder espaço no Barcelona. Mesmo assim, ele não se acomodou e teve bons momentos na Espanha. Em 40 jogos, ele marcou 13 gols, deu 3 assistências e ajudou o time a chegar até as quartas de final da Champions League. Não foi uma passagem brilhante, mas também não passou despercebida. A trajetória do Memphis no Atlético de Madrid foi marcada por altos e baixos, especialmente por conta de lesões que atrapalharam ele. Na sua segunda temporada por lá, ele chegou a comemorar 2 gols em 3 jogos na La Liga, mostrando o faro artilheiro dele. Mas aí veio o primeiro balde de água fria. Uma lesão menor afastou ele da 4ª partida. Quando ele Só para dizer que o vídeo está muito bem editado, roteiro muito bom. Vão lá inscrever-se no canal dele. Pá, muito top, estou a gostar muito. Voltou logo depois, outro problema muscular acabou aparecendo, tirando ele de praticamente todo o mês de setembro. Foi só depois disso que o Memphis Depay começou a engatar mais jogos seguidos, conseguindo finalmente atingir a marca de 3 gols. Ele chegou a jogar 90 minutos em uma partida contra o Rayo Vallecano, onde ainda balançou as redes. Parecia que as coisas estavam se ajustando, mas em abril de 2024 ele voltou a sofrer com um problema físico. Dessa vez na perna esquerda. Ele só voltou a jogar em problema atrás de problema, em 3 partidas antes de terminar a temporada como suplente não utilizado na rodada final. Acabou que isso tudo aí fez o Memphis Depay se tornar uma dúvida, não só para o time, mas também para o mercado da bola. A questão de renovação de contrato com o Atlético acabou travando. Sem acordo, ele ficou totalmente livre no mercado. E daí começou a movimentação para ver quem ia levar esse reforço de peso. O Corinthians, com um plano ambicioso em mãos, aproveitou a oportunidade e foi para cima. Tudo começou com uma apresentação que misturava aí um projeto esportivo e uma estratégia de marketing. Não era só sobre o que ele podia fazer em campo, mas também sobre o que ele ia impactar no clube fora das 4 linhas. Lá está, esse foi o ponto, não é? O impacto na venda de camisas, a questão de vermos o estádio e principalmente em crianças com a fita do Memphis, não é? Eu lembro-me daquela imagem do gol do Memphis e os policiais a tirarem a foto. Pá, é demais. E o detalhe, a diretoria ainda subiu a oferta inicial, mostrando que realmente queria o Memphis como parte central desse projeto. Essa negociação foi capitaneada por 3 caras que estavam decididos a fazer a coisa acontecer. O Fabinho Soldado, que cuida do futebol, o Vinícius Cascone, que é o secretário-geral, e o Pedro Silveira, que está sempre com a calculadora na mão como diretor financeiro. Eles trabalharam em cada detalhe para garantir que o Memphis não só se sentisse valorizado, mas também entendesse o papel dele no que o Corinthians estava planejando para a próxima temporada. Antes disso, outras situações continuavam abalando a confiança e a estrutura do Corinthians. Um ídolo se entregou e resolveu deixar a equipe. Depois de 12 anos e de tantas vitórias,
o Cássio decidiu sair do Sim, Corinthians sim, depois pois de muita pressão e em um momento muito difícil. A saída do Cássio do Corinthians pegou todo mundo de surpresa. O cara que foi ícone, que fez história e que parecia ser aquele jogador que ia terminar a carreira no clube, acabou deixando a gente na mão. Ele contou que essa escolha foi resultado de uma série de situações. Um momento em que ele olhou pra trás, viu tudo que ele já tinha conquistado e pensou: eu acho que meu ciclo aqui chegou ao fim. Ele até falou que no começo do ano ele teve uma chance de sair, mas sentiu que não era a hora ainda. Só que naquele momento ele sabia que era a hora de partir pra algo novo. Quando eu comecei o ano, eu sabia que ia ser assim, a conta ia sempre sobrar pra mim. Se eu tomar um gol de pênalti, hoje é falha minha. Eu erro, eu vou te falar, tu ainda tem psicólogo, psiquiatra, porque tá foda, velho. Difícil. Tem apanhado que nem um cachorro. Não me eximo de falha. Hoje eu tomei um gol defensável. Mas às vezes é difícil assim, sabe? Porque eu tô Foi muito criticado também, não é? Por incrível que pareça, É assim, ídolo é assim. Não é? Quando estás bem, toda a gente te adora. Quando estás mal, tudo cai em cima de ti, não é? A saída do Cássio parecia que ia ser mais tranquila do que a gente esperava, principalmente por causa do Carlos Miguel, que estava deixando a reserva e passando a ser titular e ganhando cada vez mais confiança no time. Ele tinha renovado o contrato no começo do ano até 2025 e parecia que ia ser a escolha natural para ser o próximo nome dessa posição. E um bom goleiro ainda por cima. Em teoria, estava preparando o terreno para uma troca sem grandes rupturas. Mas aí, uma novela se desenrolou com Carlos Miguel querendo sair do Corinthians ainda em setembro, no meio do olho do furacão. Naquele mês, o clube anunciou oficialmente a transferência dele, que foi comprado pelo Nottingham Forest, da Premier League, por 4 milhões de euros, por coisa de 23 milhões de reais. O valor, apesar de não ser tão alto comparado no mercado internacional, foi suficiente para garantir que ele partisse para a Inglaterra. Mas a negociação deixou um clima bem pesado no Corinthians. Até agora, ele pegou muito banco por lá na temporada de 2024 e jogou só uma única vez. O Carlos Miguel pode até ter dado um grande passo na carreira indo pro Nottingham Forest, mas Nottingham Forest que está em terceiro, não é? Está em terceiro na Premier League, não é? Com o treinador português, o Nuno Espírito Santo. Vão fazer uma campanha incrível, não é? Terra não foi tão simples assim. Por lá, o dono da posição é um goleiro belga, Matt Sells, que tem 32 anos e que já tem uma carreira consolidada. Ele é uma referência no time. Por isso, o Carlos Miguel nem teve chance de mostrar serviço e continuou como estava com o Cássio, como segunda opção. A solução para esse problemaço veio de um nome desacreditado. O Corinthians anunciou a contratação de Hugo Souza, que chegou emprestado pelo Flamengo para vestir a camisa do Timão até o fim do ano. Ele que, né, teve um ano cá em Portugal, no Chaves, e defendeu 3 penaltis no Estádio da Luz, né? O estádio do meu time. Pá. Possibilidade de compra 2 do Di Maria, se não me engano. Ele entrou Acho que no 2 dele foi do Di Maria. Aposta estratégica. A última vez que o Hugo tinha entrado em campo foi no dia 27 de abril, defendendo o Chaves de Portugal. O time terminou na lanterna e foi rebaixado por lá. Mas o Fabinho Soldado acreditava no potencial este jogo, dele. Mas a contratação... assim, o jogo que ele fez contra o Benfica foi incrível, o homem defendeu tudo, mano. O Carlos Miguel não teve lá tanto sucesso quanto ele queria. A do Memphis Depay pelo Corinthians estava indo bem até demais. Uma contratação que surpreendeu o mercado e jogou holofote no Parque São Jorge. A chegada do Memphis no Corinthians foi tratada como um grande momento da temporada de 2024 e, claro, muito necessário. O Corinthians era um time desacreditado nas últimas posições da tabela e a chegada de um jogador europeu, artilheiro de seleção, mudou tudo em muitos aspectos. Do ponto de vista de fora, muitos questionaram o próprio Memphis. Na Europa, alguns chegaram até a fazer pouco do Corinthians, dizendo que o Memphis estava vindo para um time que ia cair de divisão. Ele foi o 19º reforço do Corinthians, mas não assim, foi só olhando, não é? Olhando para onde estava o Corinthians na altura. um nome nessa lista. Ele chegou com o status de jogador midiático, com uma promessa feita pela patrocinadora Master do Timão, que bancou uma boa parte desse contrato. Para a diretoria do Corinthians, ele era a peça final do quebra-cabeça nas contratações de 2024. E, na verdade, era a última aposta. Eles acreditaram que com a chegada do Memphis, o setor ofensivo, que era o mais carente, ia estar completo. Não era só sobre resolver o problema dentro de campo, era também sobre como elevar o patamar do time no âmbito geral. Exatamente. Chega. Lá está, é que ele não só deu qualidade à equipa e fez crescer muito outros jogadores, como o Yuri Alberto, né? Que assim que o Memphis chegou, começou a jogar muito. O Garro também. O Garro já jogava bem, mas aquele trio ali, né? O Garro, o Memphis e o Yuri, né? Pá, começaram a jogar um futebol muito bom. E depois é o fora, né? O extra-campo. O extra-campo, pá, foi uma coisa assim, pá, sem precedentes. E a gente não acreditava.
um jogador do naipe dele, né? Que além de um atleta de alto nível, ele é um artista, irmão. Só que quando tu vê um Pode cara ter mais essa. do nível dele chegar, da forma que ele chega, com uma humildade absurda, com ego zero, aí você vê, mano, o cara chegou na mesma pegada que todo mundo. Ele também não tá atraindo só a molecada corintiana e tal. O Brasil inteiro tá abraçando ele, tá ligado? É da hora pra caramba. Na favela tu vai, não é só a molecada que torce pro Corinthians que tá lá. Não. É todo mundo que gosta do cara, mano. O Yuri Alberto viveu um dos seus piores momentos na carreira. Foi chamado Lá de está. meme, fizeram piada com ele, Coitado, e ele nem de mano. longe parecia ser o Yuri Alberto E eu sempre disse, mas eu não entendi isto, o Yuri Alberto é bom jogador, mas eu não entendia porque é que, né, estava a acontecer isto aqui. que o Mas, Corinthians fez ainda tanta bem que deu a força pra volta, né? contratar. O psicológico desse Corinthians estava todo quebrado. Era um time sem perspectiva, que mesmo quando estava na frente, cedia vitória. No dia 9 de setembro, o Corinthians fez barulho e anunciou o Memphis Depay como seu novo reforço, com um contrato de 2 temporadas até o meio de 2026. Era o tipo de contratação que não só reforçava o time, mas também mostrava que o Timão estava mirando alto. Quando ele desembarcou no Brasil, 2 dias depois, a recepção foi coisa de cinema. A torcida invadiu o aeroporto de Guarulhos Bem-vindo e no ao mesmo hospício, dia ele foi muito apresentado oficialmente para a torcida na Neoquímica Arena, antes do jogo de volta contra o Juventude pela Copa do Brasil. Era o início de um capítulo que prometia marcar a história do clube e, quem sabe, do futebol brasileiro. Na primeira coletiva, ele foi perguntado por que jogar por aqui? Afinal, ele tinha recusado propostas milionárias até da Arábia, mas mesmo assim, decidiu vir para um país de terceiro mundo muito diferente da cultura dele. Ele explicou que a decisão de vir jogar no Corinthians foi como uma reflexão pessoal, que depois de uma carreira longa na Europa, ele quis encontrar algumas coisas que fizessem ele mais feliz. A proposta do Corinthians, como a energia do Timão e o apoio da torcida, motivou ele a dar esse passo. Para ele, o Brasil representa o futebol autêntico, a meca do futebol e a oportunidade de experimentar uma liga diferente. O Memphis Depay ainda falou que essa escolha ia além do futebol e era movida por um propósito maior. Uma parada que ele até hoje ainda não consegue explicar, mas que ele acredita que tem um motivo maior por trás dessa jornada. I think that we have to acknowledge where authentic football coming from as well. You know, a lot of stars coming from Brazil. We know a lot of big football players. As I said, I think, you know, it's the mecca of football, you know, it's where joga bonito. E não é só isso. O enorme potencial que a Liga do Brasil tem, né, que o Brasileirão tem, não é aproveitado não é? Pela CBF, não é aproveitado pelos clubes. É um potencial tão grande. Eu tenho dito isto várias e várias vezes aqui no canal. Deem-me o marketing do Brasileirão para mim, não é? A CBF me contrato. Eu vou vender o Brasileirão para todo mundo e em 15 anos o Brasileirão está entre, sei lá, a melhor liga do mundo. É porque as pessoas não conhecem o contexto do Brasil. E não conhecem, principalmente, o potencial, mano. A cena é o potencial tão grande e tão gigante que é ter uma liga como é a Liga do Brasil. Só que é muito mal aproveitada por quem é já. E é triste. The kids in Europe, they look up e eles... in Brazil. They look up to the Os jogadores, estou farto de dizer, o meu jogador favorito, quem me fez gostar de futebol foi o Ronaldo, não é? O Ronaldinho, o Rivaldo, todos esses grandes jogadores, Roberto Carlos, Cafu, todos esses grandes jogadores. E depois fui descobrir o Zico, Pelé e outros tantos, e agora pelo canal descobri muitos mais, né? Como Djalminha, Alex, o Renato, tantos, são tantos que nem dá. E claro, os que passaram no meu clube, como o Edilson, não é? O Capetinho, o Amaral, eu gostava muito do Amaral, pena que só teve cá um ano. Todos os zagueiros que fizeram história no meu clube, o Mozart, o Ricardo Gomes, o Luizão, o David Luiz, o Jonas, né? Que foi grande ídolo, mesmo depois dos 30 anos, que jogou muito cá em Portugal. A quantidade de jogadores brasileiros que passaram por aqui também, não só no Benfica, e todos aqueles que passaram nos grandes clubes da Europa, e mesmo os que não passaram, é incrível. E não esquecer, por exemplo, o Marcelinho Carioca, já que estamos a falar de Corinthians, o Neto. É um futebol tão fantástico que não pode estar escondido só na América do Sul. Eu acho que quando o Memphis realizou na mente dele isso tudo, não é? Porque alguém lhe explicou o contexto de certeza, ele também conhece de vários colegas brasileiros que teve, acho que ir e viver essa experiência, acho que diz tudo. Eu acho que é isso que ele não consegue explicar ainda, não é? E eu estou a tentar, não é, entrar na cabeça dele, também vendo a minha visão de fora. The players and the way they play and also the way they embrace life. A entrada dele no Corinthians foi o tipo de movimento que mudou o jogo.
Desde a chegada, ele veio para mudar a cara do time e não demorou muito. A diferença foi visível. Mesmo que ele tenha começado mais devagar e se recuperando de meses fora do pique, a estreia dele aconteceu no dia 21 de setembro. Foi logo numa vitória por 3-0 com o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena. O mais interessante foi que o Memphis entrou em campo no segundo tempo e jogou só 21 minutos, e no lugar do Yuri Alberto. Foi discreta a presença dele, mas foi assim que ele começou essa jornada. Pediu Memphis Depay, o lançamento é pra ele, vem o holandês dentro da área, pegou de primeira, defendeu Pedro Rangel! No segundo jogo, o Memphis foi além e deu a primeira assistência. Isso foi uma grande assistência, Henrique, que fez gol e selou a vitória contra o Fortaleza. Também por 3-0 na puxa pra um lado, dá pra outro. Não era só o placar que fazia diferença. Era o impacto imediato de um jogador que vinha de um time grande na Europa, mas que parecia ter tudo a ver com o estilo de jogo do Corinthians. E não foi só isso. O gol do Pedro Henrique deu a classificação pro Timão para a semifinal. Ou seja, logo de cara, o Memphis não só mostrou que tinha futebol, mas também que a chegada dele ia trazer resultado. Mas o melhor ainda estava por vir. A primeira partida dele como titular foi no dia 5 de outubro no empate por 2-2 contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Ele passou a semana treinando com o time, se preparando para entrar no time titular e, como era de se esperar, ele entregou. Foi nesse jogo aqui que o Corinthians fez a sua primeira reação como um novo time. Foi talvez aqui onde o Corinthians começou um processo de transformação espiritual que mudou tudo. O time lutou, se esforçou e não queria entregar, porque apesar da ida à semifinal da Sula, no Brasileiro o time ia mal e precisava muito da vitória. O Memphis não só ajudou o time com mais uma assistência, dessa vez pro gol do Yuri Alberto, como deixou claro que com o tempo o Corinthians estava ganhando uma peça muito valiosa. O Memphis não era só mais um jogador, ele estava fazendo o time se movimentar de um jeito diferente, com mais criatividade e presença. O Corinthians acabou tomando um empate aqui e o jogo ficou em 2-2. O empate doeu como uma derrota por tudo que o Corinthians fez nessa partida. Depois vi o jogo. A situação era bem preocupante também. O time estava em 18º lugar na classificação do Brasileirão, com 29 pontos em 29 jogos. Mas se o Timão não venceu pelos pontos, ele conquistou outra uma média coisa. Incrível, né? Uma média incrível de um ponto por jogo, né? Confiança. No dia 17 de outubro, o Memphis fez a estreia dele como artilheiro no Corinthians. Foi contra o Atlético Paranaense Este golaço, e mais né? uma vitória. E tá ali os policiais, não é? E o gol dele tirar foi as uma cobrança fotos. de falta perfeita que caiu como uma luva no momento em que o time mais precisava de alguém para dar um toque de classe. Se quiserem ver a reação, né? É só procurar aqui no canal. Eu vou deixar na descrição. Solta a voz pra comemorar o gol! Bem-vindo! Foi aqui que o Corinthians abandonou a postura de derrotado e começou a reagir. Foi depois desse gol de falta do Memphis que o Corinthians lembrou da grandeza do time. O que o Memphis estava trazendo para o Corinthians não era só futebol técnico e os gols bonitos. Ele trouxe liderança, inteligência em campo e a mentalidade de um jogador experiente que sabia exatamente o que estava fazendo em cada situação. A vinda dele também ajudou a dar aquele gás pro Yuri Alberto, pro Pedro Henrique e pros outros que passaram a ter mais confiança no jogo coletivo. O Timão, que precisava de mais opções no ataque, encontrou no Memphis uma peça fundamental para essa temporada. Antes da chegada dele, o Yuri Alberto estava atravessando um momento muito complicado no Corinthians. A pressão de ser o artilheiro do Corinthians estava pesando. Ele não conseguia se encontrar em campo. Depois do Memphis, o Yuri passou a se sentir mais leve e tranquilo jogando. Não, pois o Yuri começou a jogar muito. A pressão aí de ser o único responsável pelos gols ficou dividida. Essa nova dinâmica fez com que o ataque do Corinthians começasse a fluir melhor, com o Yuri e Memphis trabalhando em muita sintonia. A entrada dele estava dando pro Corinthians não só uma nova cara, mas também estava ajudando a liberar o potencial dos outros atletas. A qualidade e a mentalidade dele forçou todo mundo a jogar melhor. A mudança foi tão grande que logo depois o Corinthians começou a se encontrar mais em campo. A movimentação ofensiva ficou mais fluida, os passes começaram a ser mais assertivos e a presença do Memphis foi decisiva nos momentos chave. E o mais legal de tudo, ele chegou para somar, sem se importar com a pressão. Claro que a torcida ficou na expectativa desde o comecinho, né? Mas o Memphis Depay entregou tudo que foi prometido com a contratação dele. A sensação é que com ele, o Corinthians se tornou um time mais completo, mais equilibrado e principalmente muito mais perigoso para qualquer adversário. Mas a virada mesmo veio depois que o Timão caiu na semifinal pro Flamengo na Copa do Brasil. O time estava vindo de uma crescente e a gente tinha até uma esperança de que o Corinthians pudesse operar esse milagre. Na Copa do Brasil, o Memphis não pôde jogar e para compensar, ele deu tudo de si na Sul-Americana, que infelizmente também foi outro balde de água fria. O Corinthians estava eliminado das duas Copas e muito mal classificado no Brasileirão. Pelo ano que a gente teve, cara,
cara, a gente merecia demais estar na final, poder ganhar o título. Infelizmente não foi possível, a gente tinha 2 sonhos, felizmente os 2 sonhos nossos acabaram. Agora pedir o apoio, toda a torcida, que nos ajude nessas etapas finais do Brasileiro, que a gente possa manter o Corinthians onde ele tem que estar sempre, que é na elite do futebol brasileiro. Na sequência de jogos tinha um derby a caminho. E ainda teve um agravante, com a derrota na Sula, o Corinthians ia ter um 2025 super apagado, sem poder jogar nem a Copa do Brasil e nem a Libertadores. Nem a Libertadores, a né? única possibilidade disso aí acontecer agora era com uma coisa irreal. O Corinthians vencer todos os jogos do Brasileiro até o fim do campeonato e conseguir ficar na zona de classificação da Libertadores, o que para os padrões do brasileiro é impossível. O Ramon Dias era questionado por todos os lados. Pelos corredores, todo mundo queria ele e o Emiliano Dias fora da equipe, mas não fazia sentido fazer isso nas portas de um derby. Corinthians contra Palmeiras foi intenso e com muita pressão pro Também time fiz por react, toda a não é? situação que estava acontecendo. Vou tentar Teve deixar aí muita também na disputa descrição. E até uma cabeça de porco foi arremessada no gramado, mostrando que o clima Pois estava foi. pesado. O Palmeiras até criou algumas chances Que no loucura. primeiro tempo, mas não conseguiu aproveitar. Aí, o Corinthians, por outro lado, soube aproveitar muito bem os contra-ataques e no final da primeira etapa, o Garro abriu o placar com um chute que assustou os caras. Fomos pro vestiário vencendo. Na segunda etapa, o Palmeiras entrou com tudo, buscando o empate logo de cara. Mas o Corinthians soube se segurar bem. Quando o Palmeiras foi pro ataque, o Timão se mostrou letal no contra-ataque. Em uma jogada rápida e bem executada, o Yuri Alberto aproveitou uma falha do Everton e marcou o gol que Sim, selou a pois vitória. foi. 2-0 nos números finais no clássico que deixou o Palmeiras sem reação. Com essa vitória aí, o Corinthians não tinha Eu ainda hoje não percebo o que é que o Everton queria fazer ali. E foi uma vitória muito importante sobre o rival. E se não me engano, impossibilita na altura o Palmeiras de ultrapassar o Botafogo, não foi? Algo assim do género. só se distanciado da zona de rebaixamento, mas também a vitória. 2-0 nos números finais no clássico que deixou o Palmeiras sem reação. Com essa vitória aí, o Corinthians não tinha só se distanciado da zona de rebaixamento, mas também tinha complicado a vida do Palmeiras na briga pelo título. O Corinthians estava Pois foi somando isso. 38 pontos e pulou para a 13ª posição com 4 pontos a mais que o Atlético Paranaense. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento até então. Foi um resultado crucial para o time. Esse clássico aqui selou a nova fase do Corinthians. Daqui para frente, a mentalidade era uma só: vencer. E foi. Foi vencer, não é? Foi vitória atrás de vitória. Garro pro Gustavo. De novo. Do Corinthians. Depois disso, aconteceu uma arrancada do Corinthians do Campeonato Brasileiro, que foi um dos momentos mais marcantes dessa temporada. Tudo começou no dia 17 de outubro, naquele 5-2 na Neoquímica Arena contra o Atlético Paranaense. Naquela partida, o Corinthians estava mal na tabela, afundado em zona de rebaixamento. Mas essa vitória aí foi o pontapé inicial de uma sequência impressionante que levou a equipe a subir 11 posições. Com 9 vitórias consecutivas, o Corinthians entrou para a história do Campeonato Brasileiro. Essa sequência aí já é a maior da história do time na competição. Antes disso, as melhores campanhas do Timão no Brasileiro tinham sido com 7 vitórias seguidas, alcançadas em 2 edições diferentes e ambas com times que acabaram se consagrando campeões nacionais. O pois. desempenho da equipe nas últimas rodadas foi simplesmente excepcional, com o time jogando com toda a confiança e organização, principalmente nos contra-ataques e com um sistema Sim, defensivo pá, muito tal. mais eficiente. A chegada do Memphis Depay e a parceria com o Yuri Alberto foram fundamentais, dividindo ali uma responsabilidade ofensiva e ajudando o time a ser muito mais letal na frente. Com isso, o que parecia impossível acabou acontecendo. O time que ia ser rebaixado venceu todas as partidas e conquistou a vaga na Libertadores e na Copa do Brasil, somando mais de 50 pontos e ficando em 7º lugar. Desde aquela vitória tranquila por 3-0 contra o Atlético Goianiense, o Corinthians passou a viver uma verdadeira fase de recuperação no Campeonato Brasileiro. Foram 11 jogos no total, com 9 vitórias, um empate contra o Internacional e uma derrota para o São Paulo. Durante esse tempo, o time marcou 28 gols, mostrando um ataque muito efetivo, além de uma defesa muito mais sólida. Essa virada de chave não só
só tirou o Timão da zona de rebaixamento, mas também trouxe ótimos frutos financeiros. O bom desempenho no campeonato ajudou o Corinthians a aumentar a arrecadação, garantindo alguns milhões a mais no caixa. Isso aí é essencial para manter a saúde financeira do time e ir buscando novos reforços e melhores condições para o elenco. A chegada do Memphis no Corinthians trouxe um impacto muito além das 4 linhas. Ele virou um ícone e a popularidade dele fez uma onda de vendas de produtos licenciados, o que acabou trazendo um bom lucro também para o Timão. As camisas com o nome do Memphis foram um sucesso e não parou por aí. A testeira que o Memphis usa virou um item obrigatório dos torcedores e a peça passou a ser vendida. O clube aproveitou dessa popularidade e lançou uma linha de produtos licenciados com a cara do Depay. Teve até pizza personalizada com o nome dele. É sério? A movimentação Eu não sabia, da da pizza. imagem do Memphis gerou uma verdadeira febre no clube. E isso, claro, ajudou a aumentar a arrecadação do Corinthians. O impacto do Memphis Depay no mercado de produtos licenciados do Timão foi um verdadeiro gol de placa, mostrando que além de dentro de campo, ele também soube jogar no marketing e ajudou a engordar o caixa do Corinthians. O Yuri Alberto foi de meme ao estrelato. Em 2024, ninguém foi mais goleador no Brasil do que ele. Quando o Yuri Alberto marcou seu 31º gol na temporada, também na vitória por aproveitou do Pedro estar lesionado, né? Mas ainda assim... 3-0 contra o Grêmio, ele estava ultrapassando o Pedro do Flamengo e se isolando na liderança do ranking de artilheiros. Não bastasse isso, o Yuri ainda terminou o Campeonato Brasileiro como um dos melhores artilheiros da competição com 15 gols, empatado com o Alejandro do Vitória. O Garro, que também brilhou com as assistências, faturou o prêmio de craque da galera com uma votação popular que consagra o jogador mais querido da torcida. Além do talento para dar passe decisivo, ele foi o jogador que mais deu assistência no Campeonato Brasileiro, mostrando a visão de jogo dele e como ele ajudava a equipe a se destacar no ataque. Desde que o Memphis Depay chegou no Corinthians, o time virou uma máquina de somar ponto no Brasileirão. Antes da chegada dele, o aproveitamento estava em uns 35%. Depois pulou para 83%. 83, não é? Colocou o Corinthians em um patamar que dava até para sonhar com o título, já que o quase Botafogo, o triplo, que estava com 76 pontos e tinha um aproveitamento de 68,5, ia ficar para trás dessa corrida se fosse o primeiro turno. A parceria com o Yuri Alberto foi um espetáculo à parte. Nos 9 jogos que os dois jogaram juntos, o Yuri marcou 10 gols, cara. Isso aí dá uma média de 1,11 gols por partida. Além do ótimo desempenho em campo, o Memphis Depay mostrou que tá curtindo a parada de ser corintiano. A cada gol ele fez uma comemoração diferente que virou marca registrada dele. A contratação do Memphis foi uma aposta bem arriscada, mas que fez total diferença. E claro, né, o último gol do Brasileirão, aquele gol de bicicleta do Memphis, pá, incrível também, né? Fiz react aqui no canal, obviamente. Não se importou com a pressão, não pensou no que os outros estavam dizendo sobre o Corinthians ou sobre ele mesmo. Ele acreditou em uma experiência que podia enriquecer ele espiritualmente e não só financeiramente. O dinheiro ele podia conseguir muito em outro lugar. Ele veio aqui atrás de um objetivo pessoal. Veio para crescer uma outra vez, para passar de um jogador abandonado, cheio de lesões, para um cara que tirou um time inteiro de um dos piores momentos que ele já tinha passado. Ele veio para resgatar a confiança, a certeza de que o Corinthians é enorme. Ele não abaixou a cabeça quando viu o time cair na Copa do Brasil. Ele se irritou quando estava em campo e viu a vitória contra o Racing doer e foi atrás de alguma vitória para si e para o Corinthians. O Memphis tratou com carinho o talento do Yuri, viu com respeito e admiração a nossa cultura e frequentou ela se identificando com tudo. Foi humilde em muitos momentos onde ele poderia ter sido protagonista fazendo gols e resolveu dar era o que ele queria fazer, né? Em nome da equipe. O Corinthians recuperou a grandeza, voltou para o lugar mental certo. Não só o talento técnico dele, mas também a parte espiritual e mental recuperaram e fizeram o Corinthians ir atrás do impossível. Our challenge for next season is to change something in our mentality because I see the quality in everyone, but with quality only you cannot win, right? And we see this season because we're 2 semi-finals. We're not able to take it our way, and I think that has something to do with the mentality and concentration. So let's go on vacation. It was so heavy for you guys, not for me. I mean, I'm here 3 months, so enjoy the vacation and come back with something like, what can I do for Corinthians? Win a title because we are. We need ganhar títulos. We're going to win titles. It doesn't come with one day, just the games. It starts with the training. Thank you so much. Eita! Por acaso estou ansioso para ver como é que vai ser o Corinthians, uma época inteira com o Memphis a jogar ali ao lado do Yuri Alberto, não é? Eu espero que o Yuri não saia. Ele foi o próprio a dizer que a saída dele estava entre, né, 50% para sair, 50% para ficar, mas eu acho que ele vai ficar para mais um ano.
fazer esta temporada inteira com o Memphis. Acho que faziam ali uma grande dupla, não é? Portanto, meus amigos já sabem, é só comentar aqui o que quiserem. Eu vou ler todos os comentários, vou responder a todos também, nem que seja com um bonequinho, não é? Com um emoji. E nós vemos no próximo vídeo. Até à próxima. Tchau.